Nesse vídeo nós vamos apresentar para vocês o BSA do segundo grau tipo 1. O BSA do segundo grau tipo 1, ele é definido quando o período de pausa ele é menor do que os dois complexos, do que a soma dos intervalos dos dois complexos que antecedem. Então esse é o BAV do segundo grau MOBS tipo 1. O MOBS tipo 2 quando é fixo, igual ou múltiplos ao intervalo, à soma dos dois intervalos que precedem. O paciente tem 87 anos e é comum nessa faixa etária a presença desse distúrbio. A condição, vou colocar aqui numa situação que fica mais fácil da gente mostrar numa panorâmica. Deixa eu tirar aqui esse chuleado aqui, vou tentar aumentar para a gente ver. A gente pode aumentar aqui também, deixa eu ver se fica melhor o tamanho do QRS, para ficar mais evidente. Aumenta um pouco os artefatos, mas fica mais fácil de visualizar os intervalos. Posso dar uma... Aqui eu vou aumentar, distanciar um pouco mais. Aqui tem uma falsa supraventricular, que é uma falha comum Quando vocês encontrarem um exame de Holter, em que às vezes você tem um grande número de extracis supraventriculares, e com essas pausas simétricas, o interessante, a melhor forma de identificar o BSA, seja do tipo 1 ou tipo 2, é uma visão mais à distância, em que você observa essas falhas regulares que acontecem. Vamos aproximar um pouco mais para a gente ver. Então a gente tem aqui os batimentos numa sequência normal e uma pausa. Outro batimento, uma pausa. Aqui veio a sequência, um segundo batimento, pausa. Reduzindo aqui, a gente vê esse aspecto. Aqui a gente pode fazer a medida para mostrar aqui para vocês como que seria essa avaliação. Então a gente puxa aqui, verifica aqui igualzinho. Então a gente tem esse aqui, seria o intervalo de 2 batimentos, um pouquinho mais para a direita, aqui. Pega esse intervalo, vem para cá, e você observa que a pausa está inserida dentro desse intervalo. Ou seja, isso define o BSA do segundo grau tipo 1. A pausa tem um tamanho menor, é menor do que o intervalo precedente. No tipo 2, ela normalmente é igual ou maior ou múltiplas, vamos tentar ver mais alguns exemplos aqui para a gente ver como que identifica isso no traçado. Vamos lá para o traçado de eletro. Olha só, você vê, deixa eu tentar fazer aqui uma visualização mais à distância. Vou diminuir o tamanho, que aumenta muito o artefato, assim fica melhor. Observem aqui que você tem um aspecto, essas falhas são simétricas. Você observa essas lacunas, você vê os batimentos regulares e as lacunas que acontecem. Essa é a visualização clássica, e são múltiplas. Veja que há uma regularidade, vem a sequência de batimentos, as falhas, sequência de batimentos, as falhas. Essa é a melhor forma, às vezes, de você identificar. Às vezes fica um pouco mais difícil na presença de arritmia sinusal. Aqui, como o ritmo está relativamente regular, a gente consegue identificar com mais clareza. Aproximando, a gente vê isso mais claramente. Olha só, deixa eu tirar essa... Pronto. Aqui a gente observa mais claramente. Olha só, esses intervalos a gente vê que tem aqui a sequência de batimentos, a pausa. Sequência de batimentos, a pausa. Vamos ver mais alguns exemplos aqui. Mesma coisa, mesmo aspecto. Olha só, isso que chama a atenção. A gente vê um ritmo relativamente regular, um R relativamente regular, e você tem essas falhas múltiplas irregulares. Essa é a característica clássica do BSA. Olha só, a gente vê sequência de batimentos normais, nesse caso com pouca variação do RR, e aquelas falhas simétricas, guardando uma proporcionalidade. Essa visão do full disclosure à distância, ou do binóculo invertido, ela realmente ajuda a gente a identificar, matar esse diagnóstico, vamos dizer assim, com mais segurança e facilidade. A arritmia supraventricular, ó, aqui temos aqui uma taquicardia atrial,
Observe aqui o ritmo sinusal de base, mas a gente não tem dificuldade de identificar. Vamos ver aqui, olha o aspecto clássico. Olha só. Essa imagem, se vocês guardarem essa imagem com essa sequência de batimentos regulares, essas falhas simétricas, intermitentes, vocês vão ter uma imagem que, quando vocês virem uma outra, vocês não vão ter dificuldade em fechar esse diagnóstico. Olha só, essa é a imagem clássica. A imagem clássica que vocês devem reter na memória e associar sempre como diagnóstico diferencial, nesses casos, a presença de BSA. Então, vou finalizar com essa imagem para que vocês tenham isso em mente e gravem. Deixa eu ver se eu conseguindo reduzir um pouco mais, se dá mais. Olha só, essa é a imagem que vocês devem ter em mente de um padrão de BSA. Quanto a definir se é do primeiro ou segundo grau, vocês vão para os critérios de intervalos.